Olá, aula número 3, estômago. Então, a abordagem de hoje é considerar agora um órgão que não é exatamente um tubo, como nós vimos no esôfago, mas sim tem uma característica de uma bolsa, né? Então, essa bolsa que vai ter uma capacidade, né, de se expandir, graças à formação das pregas que estão presentes, né? Ela se comunica com o esôfago e se comunica com o duodeno. É possível distinguirmos as divisões anatômicas do estômago, que estão colocadas ali, né, como a região do fundo do corpo, a região fundo, corpo, cárdia, e a região do antro pilórico, como colocado, que seriam 4 regiões. Ao mesmo tempo, do lado, nós temos a histologia, trazendo para nós aqui a divisão em 3 regiões, onde o fundo e o corpo, eles apresentam bastante semelhança. A cárdia está aqui, com essa representação esquemática, e o antro pilórico aqui abaixo, né? O que é muito importante quando se considera trabalhar ou estudar o estômago, além de ter uma boa definição, uma delimitação de qual região você gostaria de trabalhar, qual é o seu interesse, entender também que essa curvatura maior, essa curvatura menor, pode dar uma variação na histologia. Mas, além disso, né, para além disso, ao estudar o estômago, temos que ter ideia de que tipo de alimentação o seu animal tem. Se de repente ele é um ruminante, aí ele teria 4 compartimentos, desculpem. Se ele é um rato, ele vai ter uma parte que é glandular e uma parte aglandular, né? No nosso estômago, ele é totalmente glandular. Então, esses conceitos, não são nem conceitos, mas esse conhecimento preliminar, ele é necessário, né? Você, então, pensar nisso, região, na curvatura e que estômago que você está vendo, se é um glandular ou um aglandular, né? Tem uma frase aí colocada como área do estômago, então, dependendo do trabalho, da tua pesquisa, e que você tem que muitas vezes considerar a área do estômago, né, como uma área que vai de decalque, o que significa? Que essa área vai ser decalcada e a partir daí é possível você considerar, então, uma densidade por área. Então, esse também é um recurso que deve ser utilizado. Podemos ver na segunda figura que você tem um recorte do que seria a mucosa do estômago. Nessa mucosa do estômago, então, nós observamos a cárdia, né? Sempre a mucosa, onde você tem o epitélio, e esse epitélio, à medida que ele se aprofunda no tecido conjuntivo, que é a lâmina própria, ele está formando as glândulas estomacais. Estas glândulas que estão presentes aqui, elas são glândulas um pouco mais curtas do que as demais, e também tem um certo espaçamento entre elas, né? Então, percebam a presença desses 3 elementos. E aqui abaixo, a muscular da mucosa. O que difere quando você, de repente, vai considerar aqui o antro pilórico? Nós temos agora as glândulas mais profundas, como vocês estão vendo. Já é possível distinguir que existe uma mudança do padrão de coloração das superficiais para essas mais abaixo, né? E que, nesse caso, está sendo só chamada a atenção da presença de um nódulo linfático dentro dessa lâmina própria, mas isso poderia também aparecer na card, né? Gostaria só que vocês se recordassem que na aula da introdução nós falamos da vulnerabilidade do digestório, né? E aqui, então, muitas vezes você se depara com ou infiltrados inflamatórios ou nódulos linfáticos. Na sequência, a muscular da mucosa. Bem, na figura ao lado, é uma região, então, que, de modo geral, é a mais trabalhada. Por quê? Porque nós temos aqui uma organização de células que formam as glândulas, que se colocam em posições diferentes aqui,
e que resulta, então, numa necessidade de, além de você estar sabendo que trabalha com a região do estômago, chamada corpo, você também, ao trabalhar com as células da mucosa, nós ainda vamos dividir em 3 partes. O próximo slide vai dar mais detalhes, né, sobre essas regionalizações, né? No próximo, de fato, ele vai mostrar diferenças entre a gástrica maior e a menor. Trata-se de um estômago de coelho, corado com azã. E aqui vocês observem a aparência, né? Como é que se coloca aqui uma região de curvatura gástrica maior e menor. A formação das pregas, a não formação de pregas. Aqui a presença de tecido muscular liso, né? Mostrando disposições diferentes, 3 disposições. Aqui nós estamos vendo 2. Fechamos aqui com uma serosa e aqui nós temos tipicamente uma adventícia. Uma imagem de microscopia eletrônica agora de varredura reforça o que eu comentei sobre, olha, uma região que tem a prega e uma região que não tem a prega, né? Aqui, quadriculado, a região de pregas. Nesta parte, uma região sem pregas. Quando você trabalha com morfometria, ou seja, você muitas vezes tem interesse de analisar a parede do estômago, né? Será que de alguma forma o meu tratamento, o que eu estou colocando como modelo experimental, pode interferir nessa organização? Lembre-se que você tem que estar observando, né, tanto a morfologia da região de prega, como na região que está com essa ausência de pregas. Isso é fundamental quando você descreve a sua metodologia. Ao analisar a região com pregas, percebam que a submucosa ela avança, né? Ela avança aqui nessa região. Esses espaços que são observáveis aqui se reflete inclusive não só pela característica de matriz, mas também pela presença de vasos sanguíneos que são bastante proeminentes aqui, que vão dar esse aspecto. E em seguida, você tem as suas musculares. Tá? Observem também que existe uma indicação para muco e existe uma indicação para fossetas. São as fossetas gástricas ou fovéolas também, que estão presentes aqui, né, de modo a poder liberar o conteúdo que é produzido pelas nossas glândulas estomacais. Né? Naturalmente, um desses produtos já é observável, porque que você tem um muco. E esse muco, que nós chamamos de muco visível, ele é produzido pelas células mucosas superficiais. Então, se nós temos células mucosas superficiais, talvez nós também tenhamos outros tipos de células mucosas. E é isso mesmo, tá? Essa próxima figura, ela só faz uma ligação aí do que você viu na varredura com o que você vê no corte histológico corado em HE, mostrando os limites, então, da mucosa, indicando que é uma fosseta ou uma fovéola, indicando o limite da submucosa, da muscular, da mucosa também, vocês vejam ali, ele pega do final da muscular da mucosa até o final da outra, e uma parte da muscular, da camada muscular externa. Então, de modo geral, qual é a nossa área? Qual é a área de maior interesse que se verifica nos trabalhos, né? Quando você estuda estômago? Estudar a mucosa gástrica, estudar a parte muscular e a inervação intrínseca. Aqui nós já destacamos, né, um esquema, mas é um esquema assim, bastante interessante, que ele consegue nos mostrar aqui acima o que seria o nosso epitélio simples cilíndrico, né? Estas células que estão aqui, células justapostas, que têm aí uma altura bem significativa, que ela é mais alta do que larga, estas células produzem um muco. E é esse muco que você também observa aqui acima. As células mucosas, né, elas estão descendo, como vocês estão vendo, né, elas estão aqui formando a glândula, né?
estão presentes aqui ainda, mas de repente aqui, à medida que você está descendo, você já tem uma célula denominada de parietal. Você desce mais um pouco e tem uma célula denominada mucosa do colo, tá? Então, essas células mucosas do colo, lembra que eu comentei, você vai ter dois tipos de muco, um que é o muco visível, né? E o outro que é o não visível. Mas continuamos descendo. Aqui nós encontramos nessa base da nossa glândula as células enteroendócrinas, certo? E à medida que nós observamos, você vai repetindo os nomes, e aparece aqui a célula principal. Ela aparece aqui tanto na base, quanto aqui numa parte de uma glândula que ficou dentro de um corte transversal. Então, ou seja, nós temos as mucosas superficiais, nós temos as células parietais, células mucosas do colo, células enterendócrinas e células principais, tá? Contrariamente ao esôfago, à estrutura do esôfago ou à estrutura que nós temos no intestino delgado e grosso, as nossas células tronco, nossas células fonte, elas estão localizadas não na base, como são os casos anteriores, né? Geralmente ela está encontrada aqui nessa parte inicial. Então, obviamente que essa localização das células vai influenciar, né? E permite, então, uma distinção da nossa glândula em istmo, colo e base. E é importante que, ao você se envolver nesse estudo, você tenha aí esse conhecimento prévio e defina essa região que você vai trabalhar para observar as células. Gostaria de chamar a atenção na palavra ocasional, tá? A palavra ocasional aparece para células enterendócrinas, ocasionais no istmo, ocasionais no colo, mas na base elas estão mais frequentes. Então, obviamente, que as células enterendócrinas, numa busca, você vai trabalhar com uma imunistoquímica, mas de antemão, né, você já vem com aquela ideia de que a maior localização é na região da base. E isso é bom porque muitas vezes você pode adotar como método de delineamento, você pode adotar aí a questão de você fazer por campo, né? Talvez uma quantificação por campo. E dentro dessa quantificação por campo, então, você teria essa possibilidade. Assim como, eu não vou encontrar uma célula principal na região do istmo, no colo não tem registro, mas também nós não podemos fechar que pode ser que tenha. Então, predominantemente, as células principais estão na base. É claro que essa imagem reflete isso, a teoria reflete isso, mas o olhar atento é do pesquisador. Abaixo, então, nós temos a muscular da mucosa. Então, esta organização, né, faz com que, ao longo de uma glândula, exista essa divisão de trabalhos entre as nossas células, né? Aqui nós já começamos, na realidade, focando mais a questão do muco, aquele muco que estava na outra imagem, que também está refletido agora, né? Mas sabendo, por exemplo, que as nossas células parietais estão envolvidas com a produção de ácido clorídrico, né? As principais que estão aqui abaixo, elas estão envolvidas com a produção das enzimas, e que esse arranjo todo, né, ele vai permitir que a gente tenha uma divisão de trabalho que conduz, então, para que a gente transforme o alimento que foi fragmentado lá na cavidade oral, conduzido pelo esôfago, e agora vai ser transformado dentro do nosso estômago, né? Isso de estar dentro do estômago, e essa imagem aqui, me faz trazer essa também, que é uma varredura bem interessante, que mostra essas regiões aqui. Essas regiões são correspondentes, ó, a essas fovéolas. Essas são as células superficiais da mucosa, e aqui, esse sistema como se fosse uma rede, seria então o nosso muco. Então, a partir desse conhecimento de região, qual é a parte que eu vou trabalhar,
Agora você, então, precisa iniciar, né, essa ideia que você vai ter de morfologia da sua célula. Então, qual coloração eu devo usar? Qual que seria a forma mais indicada? Como você tem, pensando em células mucosas, as células mucosas superficiais e as células mucosas do colo, é importante você conhecer, né, a morfologia dessas células, né? Então, as células mucosas superficiais, elas têm muitos grânulos apicais, que são visíveis, né? Aqui nós temos dentro um recorte aqui no HE, visíveis também aqui na microscopia eletrônica, né? E naturalmente que essa produção de muco me resulta nesta imagem que eu estou vendo aqui em HE, vocês estão vendo que existe uma aparência de como se fosse um gel, né? Um rosa bem suave, e aqui embaixo essa cor magenta indicando aqui a presença dessas células mucosas superficiais agora coradas com o PAS, reação histoquímica PAS. Na sequência, nós temos as células mucosas do cólon. Então, estas células mucosas do cólon, né, elas estão aqui representadas, são essas células menores que vocês estão vendo aqui, né, um núcleo mais irregular, você tem uma basofilia citoplasmática e a presença dos grânulos de secreção, como vocês estão vendo aqui, vai deixar um aspecto um pouquinho mais vacuolizado. Então, você vai enxergar uma boa basofilia na base e na lateral, uma vacuolização quando você está vendo em microscopia óptica, tá? Ao lado, nós já temos aqui, ó, a representação de uma célula parietal, aqui de uma célula principal, né? E aqui já um núcleo, né? De uma célula que está presente na lâmina própria. Essa imagem ela é bem interessante porque já nos mostra a integridade, a união que você tem entre essas células. Lembre-se que essas células formam uma glândula epitélio, junções celulares. Então, essas junções celulares mantêm essa organização. Nesta imagem também seria interessante nós já olharmos para essa célula aqui, esta aqui, ó, que são apontadas com essas setas, que são as nossas células parietais. E elas são, sim, maiores do que as outras. Essa figura agora, né, traz essa ideia, né, que realmente ela é maior e comparada às células principais, ela é uma célula acidófila. Então, ela tem um citoplasma acidófilo, lembrando que esse material é corado com hematoxilina e eosina, enquanto que as células principais já são células basófilas. Então, aqui abaixo, a conjunção de você ter muita organela ácida, né? E aqui em cima você tem, então, os grânulos. Nesta imagem, você enxerga, né, com essa coloração, você tem essa imagem você percebe que é heterogêneo, mas você não define grânulos, né? Aqui você já tem uma boa definição de grânulos colocados aqui para essas nossas células principais, lado a lado das células parietais, né? Abaixo, nós temos aqui os principais produtos, né, relacionados a essas células, como o ácido clorídrico, o fator intrínseco gástrico, a vitamina B12, que depois será absorvida no hilo das células parietais. E para as células principais, então, as enzimas presentes, né, que vão compor aí o nosso suco gástrico. Então, à medida que você começa a definir a sua célula, né, a célula que você escolheu, a célula que você tem interesse, é morfologia. Mas, como eu disse, vou frisar novamente, se eu tenho interesse, por exemplo, nas células principais, eu devo trabalhar principalmente na região da base, quando eu considero istmo, colo e base. Mas eu também tenho que considerar que elas são ausentes, a literatura registra que elas são ausentes na cárdia e são raras na região do pilório, do antro pilório.
É claro que essas informações, essa é uma informação mais generalizada, mas ela está presente, né? Então, ao animal que você vai escolher, que você trabalha, você confirme, você investigue isso também, né? E o fato de, como eu disse, dessas células ficarem muito próximas, você tem a presença de muitas junções laterais, aqui as nossas junções celulares entre elas, ok? Há um esquema que representa a célula principal, né? Núcleo, retículo, como nós já falamos, mitocôndria, muitos grânulos desimogêneos. E aqui a representação em microscopia eletrônica de transmissão. Sempre muito importante que a gente remeta à transmissão. Se não for no trabalho de pesquisa que você está realizando, mas no conhecimento que você vai ter do teu material. Temos aqui na sequência as células parietais. E as células parietais, né, que seriam aquelas células maiores, aquelas células bem acidófilas, né, ela tem, na realidade, uma morfologia quando ela está em repouso e quando ela está em atividade, né. Percebam que aqui existe uma divisão, o autor ele fez dessa forma, para indicar como é que você teria a morfologia destas células, né. Esse canalículo, né, chamado canalículo intracelular, com todos esses microvínulos longos, né, eles vão expandir a superfície. Portanto, eles vão resultar numa célula muito mais ativa, né? Percebam as mitocôndrias também, essa quantidade de mitocôndrias aqui dispostas nessa situação. E aqui, praticamente, você não chama a atenção ao Golgi visível como você vê aqui. Então, quando essas células são vistas com aquela característica, né, significa que ela está produzindo HCl, muito HCl, né? E essa produção de ácido clorídrico, então, como está colocado abaixo, ela resulta de diferentes estímulos. Sejam estímulos cefálicos, né? Por exemplo, você está passando em frente a uma churrascaria, né? Você sentiu aquele cheiro de carne, né? Aí você já começa a estar liberando acetilcolina, cujo receptor está aqui também na lâmina própria. Aí você tem o próprio estímulo gástrico, né? Quando a substância já está dentro do seu estômago ou ligada à distensão da parede, né? Também você vai estar liberando acetilcolina. Né? E registro aqui ó, a presença da gastrina e da histamina, que são células, então, enteroendócrinas. E aqui ainda os estímulos intestinais, né? Que libera o hormônio gastrino. Bem, também do lado aqui, vocês têm a microscopia de transmissão. Mostramos, então, esse núcleo claro, essa evidência do nucleolo e a presença, então, desta célula com aqui, ó, os microvínulos, a formação dos canalículos. É uma célula extremamente bonita e uma das células mais fáceis que a gente tem para trabalhar, né? Observem aqui, né? Os 4 tipos, na realidade, que nós vimos, né? Até agora, células mucosas superficiais, as células mucosas do colo, lembrem que eu comentei de uma vacuolização, as células limogênicas, que carregam também a vacuolização, mas elas são mais densas, a basofilia ela é mais presente aqui na lateral das células, e olha, nós estamos na base, observem bem, nós estamos na base. E aqui, então, as nossas células parietais. Posteriormente, né, estamos quase terminando as células da mucosa, e não se assustem que são poucas coisas mesmo do restante, o restante é muito padrão, esse é o nosso alvo, né? Então, aqui nós temos as células enteroendócrinas, também, né, que são consideradas dentro do sistema neuroendócrino difuso, né? Essa figura eu já mostrei na primeira aula, dentro da aula 1 da organização geral, e mostra para nós aqui a marcação de uma célula produtora de gastrina, né? E nós temos, nesse esquema aqui do lado, nós temos 2 tipos de células enteroendócrinas. Essas células enteroendócrinas é que elas têm uma morfologia um pouco diferente.
Nesse caso, você denomina de célula fechada, nós temos aqui a liberação, ó, logicamente para o vaso sanguíneo, para o capilar, mas nós temos aqui a presença, né, de muitos grânulos, e esses grânulos localizados, né, essas vesículas localizadas ao longo de todo o citoplasma, como observado aqui nessa microscopia de transmissão. Né? Vejam que aqui vai ser a região do lúmen e nós temos aqui fechado, então ela está abaixo. Esta célula, ela já se comunica com o lúmen, vejam, ela está se comunicando com o lúmen, nós temos até uma certa mudança aqui de característica de núcleo, mas aqui nós estamos vendo um núcleo bastante claro, então vejam que essa célula chamada aberta, ela vai chegar até a ponta, né? E os grânulos ficam localizados principalmente na base, é o que difere, né? Aqui, novamente, uma marcação para a gente considerar, né? Deixa eu voltar o slide aqui um pouquinho. Acho que agora não foi. Mas ali nós temos, então, uma imuno para marcar essas células enterendócrinas, que, de fato, o caminho é esse, né? Por mais que a gente leia, olha, você pode inclusive marcar com prata. Aí você marca, mas sem definir naturalmente qual é o produto. Por fim, nós temos aqui uma imagem, né, que mostra as células fonte ou as células tronco. Percebam que nós estamos aqui, né, olhando as nossas glândulas. Aqui a presença da lâmina própria, e esse detalhe que está aqui, ele está representado para cá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma célula em anáfase. Então, nós temos uma célula que está em divisão celular. Então, ela vai proliferar, e à medida que ela divide e que ela vai se diferenciar, ela pode se diferenciar para cima, observem a seta, quanto para baixo, né? Então, a renovação das nossas glândulas, ela tem um ritmo, né? Sendo que a renovação das células mucosas superficiais, ela é mais rápida, né? De todas, como sempre, o epitélio, né? 3 a 5 dias, a mucosa do colo se estima em 6 dias, células parietais de 150 a 200 dias, que é o tempo, né, que essa célula fica, e aí depois vai sendo renovada, principais e as enteroendócrinas. Bem, feito essa passagem aí pelas células da mucosa gástrica, como eu falei, né, é importante que a gente considere agora, para fechar isso, né, o todo. Esse todo, então, eu trago essa imagem que está aqui corada, mostrando as glândulas, tanto aqui numa visão transversal quanto longitudinal, uma coloração belíssima que mostra, sem dúvida, a presença das nossas células parietais colocadas aqui, mas é importante que aqui do lado você tem, ó, pensem, por exemplo, nisso e pensem nisso, né? Então, aqui você tem uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, onde uma célula enterendócrina, né? Elas estão interagindo com células imogênicas, que são as nossas células principais, com as nossas células parietais, que são as oxínticas, né? E aí você segue nesse conjunto, né? Aqui do lado eu fiz um pequeno resumo, né, do que é produzido por cada uma delas. Então, sempre eu gosto de chamar essa atenção, né, dos aspectos diferenciais, que seria o formato do nosso estômago. Talvez vocês se lembrem que na aula de esôfago eu chamei a atenção sobre os peixes, né? Porque eles, de fato, eles são bem diferentes, inclusive no estômago, na divisão do estômago, né? Importante observar a diferenciação, né, das regiões, a questão de ser glandular ou aglandular, lembrando então que tudo isso tem muito a ver com o hábito alimentar, variações do epitélio e a distribuição do músculo, né? Na prática, então, o nosso trabalho vai ser reconhecer essas lâminas. Então, no dia 9,
uma das lâminas observáveis será esta daqui, onde isso que é passado, essa parte do conhecimento histológico, ele tem que ser feito na prática, né? Obviamente que aqui você já percebe que nós estamos numa região de prega, né? Essa região de prega, nessa imagem agora, nós estamos mais na parte que pega a parede como um todo, né? Submucosa e as musculares, certo? Mais um detalhe, mostrando aqui a diferenciação das células, que é o que nós vamos buscar. Então, que a gente alcance esse objetivo na nossa aula prática, tá? Então, eu agradeço a atenção.